Amores, criancinhas de titio, tudo bem? Um bom ano para vocês, primeira gravação do ano. Vou resolver aqui o FMS, uma série de todos os vestibulares aplicados nos últimos anos, 20, 19, 18 e também os passes. Passe, sei lá como é que chama aquilo. Mas primeiro vamos começar com as provas. Em 2020 foram 5 questões, as 5 foram validadas, não tivemos gabaritos invalidados, porque em 2018 só 2 ficaram valendo, infelizmente. Então, aqui em 2020, uma prova um pouco mal dividida, na minha opinião, não caiu nada de orgânica. Caiu uma questão de soluções, que é aplicação de fórmula, 2 questões de entalpia, uma questão muito decorativa de petróleo, que você tem que saber, ou você sabe ou você não sabe de cor, ou você não faz a questão. E nós temos a nossa primeira questão, que é uma questão de cálculo estequiométrico simples. Aí é interessante, tem que cair cálculo estequiométrico, e aqui envolvia rendimento e, teoricamente, pureza. Titio explica que quando você vai fazer uma questão de cálculo estequiométrico, a primeira coisa que você precisa é de uma equação. Ele me deu, só que eu preciso balancear uma equação. Na verdade, eu não preciso tecnicamente de uma equação. Eu gosto de dizer que eu preciso de uma proporção, e esta proporção normalmente sai de uma reação química. Então, oxigênio formando ozônio. Ele conta, o gás ozônio é um forte oxidante, ele conta uma história bonitinha. Partindo-se de 1.680 litros de ar, que tem 20% de oxigênio. O volume máximo de ozônio, com rendimento de 70% no processo, é oxigênio e ozônio. Vamos balancear 3 aqui e 2 aqui. Depois que eu faço o balanceamento, eu escrevo sempre a proporção em mols. 3 mols para 2 mols. Muito bom. Aí eu vou usar o dado. Ele tinha 1.680 litros de ar. Ele quer saber quanto de ozônio. Toda vez que fala em rendimento, toda vez que ele me der o rendimento, esse cálculo a gente faz numa segunda etapa. Esquece o rendimento por enquanto. Eu gosto de usar rótulos que isso aqui é mol de O2, isso aqui é litros de ar. Eu tenho que transformar litros de ar para alguma coisa em relação ao O2. Quanto tem de O2 no ar? 20%. Então, se eu multiplicar isso aqui por 0,2, eu passo a ter, que é o percentual de oxigênio no ar, esse dado passa a ser em oxigênio. E quanto que são 0,2 vezes 168? 1.680. É 2 vezes 168. Dá 336. Eu ainda sei fazer conta. 336 litros de O2. Muito bem. Ele quer o volume de ozônio. Eu tenho que passar de mol para volume. Como é que eu passo de mol para volume? Ah, multiplica por 22,4. Eu prefiro dizer que eu multiplico pelo volume molar. Então, aqui são 3 vezes o volume molar. Aqui também é em volume a questão, então 2 vezes o volume molar. Lembrando que um lado pode estar em volume e outro em massa, um dado pode estar em mols, o outro em volume. Como os dois dados estão em volume, você concorda que o volume molar na CNTP é de 22,4 e aqui o volume molar também é CNTP, também é 22,4? Você multiplicaria ambos por 22,4? Vamos parar de perder tempo? Cortar o volume molar, já que ele é igual, 22,4. E se ele não tivesse falado que era CNTP, eu conseguiria fazer a questão do mesmo jeito. Porque independente de quais são as condições, o volume molar, estando a uma mesma pressão, a uma mesma temperatura, é o mesmo. Então, de mol para volume, eu preciso multiplicar pelo volume molar em litros, mol por litro. Isso aqui são 22,4 mols por litro. Mol corta com mol, vai sobrar 3 vezes 22,4 litros. Mas é igual, então não precisa pôr o número. Deixa 3 e 2. Isso está em litros e agora isso está em litros. Se isso está em litro de O2 com litro de O2, a minha resposta vai ser em litros de ozônio. Quanto que vale o meu X? Meu X são 2 vezes 336 dividido por 3. Então aqui dá 112 vezes 2. 112 vezes 2 dá 224 litros. Isso é o que a receita me disse que eu iria ter. Só que a receita, ela sempre prevê um rendimento de 100%. Só que a questão me disse que rendeu menos que 100%. Rendeu 70%. Então, vai me dar um Y. Aí eu vou fazer a conta. Não vai, use as alternativas. Tem que dar menos que 224, mas não pode ser 112, porque não é metade. Então, 156,8. Pode conferir aí. Não precisa perder seu tempo.
fazendo conta na hora da prova. Você já vai ter muita conta para fazer daqui para frente. Então, minimize seus cálculos. Uma questão boa, uma questão tranquila, bem aplicada, aplicação nua e crua de cálculo estequiométrico. Professor, se eu tivesse colocado 22,4 em ambos, você ia perder tempo fazendo conta. Essa questão é uma questão longa, uma questão não tão simples e exige bastante conhecimento. Combustível é uma substância química que libera calor durante uma reação. A combustão é denominada completa quando esse combustível é oxidado ao máximo. Lembrando que nem toda combustão libera CO2 e água. Combustão é alguém reagindo com oxigênio, que é o componente, formando óxidos. Existem outros componentes, mas as combustões que você pode ser solicitado a escrever são sempre assim. Alguém reage com oxigênio formando óxidos. São dados os calores de formação. O que é o calor de formação? A energia para formar 1 mol daquela substância, a partir de substâncias simples no estado padrão. Já reviso isso escrevendo para vocês. Partindo de 180 gramas de uma mistura de combustível, sendo a quantidade em mol do H2 4 vezes a quantidade do CO, quando completamente queimada, liberará. Bom, ele está queimando hidrogênio e monóxido. Então, a primeira coisa que eu vou escrever é a reação de combustão de ambos. Como é que eu queimo o hidrogênio? Vou deixar um espaço aqui, que aqui eu vou ter que fazer um cálculo posterior. Hidrogênio reage com oxigênio e vai formar água. Esta é a reação de combustão, aqui é o calor de combustão do hidrogênio. Balanceando, eu queimo 1 mol de hidrogênio, então eu preciso de meio mol de oxigênio. Esta reação também é a reação de formação da água. Eu estou queimando hidrogênio, alguém reagiu com oxigênio e formou água, reação de combustão. Só que toda vez que eu formo alguém, nesse caso água líquida, a partir de substâncias simples, no estado padrão, e ambos aqui são gasosos, esta reação também é chamada de formação. Então, ao mesmo tempo, ela é a combustão da água, do hidrogênio, ou, se eu preferir, ele é o ΔH de formação da água. Tem o mesmo valor. É a mesma reação, com enfoques diferentes. Qual é o calor de formação da água que ele me deu? Esse ΔH eu já sei, isso aqui vale menos 286 kJ por mol. Mas é a mesma reação. Então, eu posso dizer que para queimar 1 mol de hidrogênio eu libero 286 kJ, ou para formar 1 mol de água, que é a mesma reação, insisto, eu libero os mesmos 286, é a mesma reação. Depende, digamos, do referencial. Ou eu enxergo isso como queima do hidrogênio, que é o que ele quer na questão, mas ao mesmo tempo é a formação da água. Então, querendo ou não, um dos dados foi dado diretamente. Só que eu tenho um segundo dado, que é que eu preciso calcular a queima do CO. Como é que CO queima? CO reage com oxigênio e forma CO2. Isto é a combustão do CO, mas não é a formação do CO2, então não é um dado direto. Combustão de alguém nem sempre é a formação de outro alguém. Reação de combustão, uma substância reage com oxigênio formando óxido. Está acontecendo isso, então isso aqui é o ΔH de combustão do monóxido de carbono. Aí é a formação do CO2? Não é, porque para ser a formação do CO2 eu tinha que partir de substâncias simples no estado padrão. Isso aqui não é simples. Então ele não me deu o ΔH diretamente, porque olha o ΔH que ele está me dando. Formação do CO, isso aqui não é a formação do CO, e formação do CO2, isso não é a formação do CO2. E como é que eu acho esse ΔH? Eu quero um ΔH de combustão e eu tenho como dados entalpias de formação. Como que se usa, como que se utiliza a entalpia de formação para achar um outro ΔH quando elas não são reações idênticas. A entalpia do produto, balanceando obviamente, vou botar um meio aqui, entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Produto menos 394, que é o CO2, menos da fórmula, menos 110. O ΔH dessa reação, que é a combustão do monóxido, é de menos 284 kJ por mol. Ou seja, para cada mol de CO queimado, são liberados 284 kJ. Então, eu já tenho os dois ΔH, mas agora eu preciso saber quantos mols que queimou de cada um.
Quantos mols que queimaram, quantos mols foram queimados de cada um. E como é que eu vou descobrir isso? Ele me disse que a única coisa que eu sei é que eu tenho 4 vezes mais H2 do que CO. Então, eu preciso achar quantos mols de cada um. Então, eu tenho 4 mols, isso é H2, mais X mols de CO. Se eu falar que eu tenho X de CO, eu tenho 4X de H2. Isso em mols. Ah, então dá 5X mols. Tá, dá 5X mols, mas não resolve. Por quê? Porque eu não sei. Isso aqui é a soma da 180. Mas eu sei que a massa somada é 180. Isso está em mols. Mol, 4x mols. Como é que eu passo de mol para massa? Multiplico pela massa molar. Então, se eu pegar 4x, que é o número de mols de hidrogênio, multiplicar por 2, que é a massa de 1 mol de hidrogênio, eu vou passar isso aqui para a massa. Mais x mols de CO, vezes 16 mais 12, 28, que é a massa do CO, eu vou estar passando essa proporção de 4 mols, 4x mols mais x mols para a massa. E isso eu sei que somado dá 180 gramas. Isso aqui dá 8x mais 28x, são 36x, que é igual a 180. X igual a 5. Então, eu descobri o valor de x. Eu descobri o valor de x. Só que de hidrogênio eu tenho 4x mols. Então, eu tenho 20 mols de H2. E de CO eu tenho x mols. Então, eu tenho 5 mols de CO. Ele quer energia. Quanto que é a energia para queimar um mol de H2? 286 kJ por mol. Eu queimei 20, então vou pegar 20 mols e vou multiplicar por 286. Isso dá 400, 560, 572, 5.720. 5.720 kJ por conta do hidrogênio. Só que eu queimei também 5 mols de CO. Quanto que é cada mol de CO? 284 vezes 284 kJ por mol de CO. Então, dá 1.420 kJ. Se você soma os dois, dá 6.740. Esse mais esse, 7.140 kJ, letra B de bola. Trabalhosa a questão. Longa, cheia de cálculos, de difícil compreensão, não era simples. Para mim, é a mais difícil da prova. Aqui, ou você lembra de cor do refino do petróleo, ou você não faz a questão. Lembrando que o petróleo bruto, através da destilação fracionada, ele separa em frações, em grupos de compostos. Não necessariamente apenas 6 grupos, vários grupos. Quando eu dou essa aula para o meu aluno, eu peço para ele gravar os mais importantes e eu falo que a ordem é importante. Ele vai, mas tem que saber a ordem. Tem, o vestibular está cobrando. Não é a primeira vez que cai. É um absurdo, na minha opinião? É. O que eu tenho que lembrar de qualquer destilação fracionada? Que as substâncias que saem mais alto têm menor temperatura de ebulição, são mais voláteis. E as que saem mais embaixo têm maior temperatura de ebulição, são menos voláteis. Quem tem menor temperatura de ebulição? Quando eu falo do petróleo, que é uma mistura de hidrocarbonetos, é porque tem menos carbonos. E aqui tem mais carbonos. Isso pode te ajudar, mas não garante. Porque o que o aluno poderia lembrar? Bom, o Gerbas, eu lembro do Gerbas falando que quem sai mais em cima são os gases, que são os menores. Então, começa com gás. Então, a gente tira querosene, a gente tira gasolina. Quem sai mais embaixo, na verdade, não sai, pode ver que não sai, é o resíduo, que é usado, é o piche, que é usado para fazer asfalto. Ah, então é o resíduo, não resolveu nada. Onde está a bagaça? Entre aqui, você vai ver que a diferença é querosene e gasolina, ou gasolina e querosene. E na outra alternativa muda de óleo lubrificante e óleo diesel ou vice-versa. Aí se você lembrar da aulinha do titio, que ele fala que quanto mais viscoso, mais carbonos, e aí o aluno pergunta o que é viscoso, é mais grosso. Se você sabe que o óleo lubrificante é o que vai no motor e o óleo diesel é o combustível, o óleo lubrificante é mais grosso, entre aspas, é mais viscoso, então ele tem mais carbonos. Então aqui
tem que ter alguém com mais carbonos que aqui. Então, 5 tem que ser o óleo lubrificante. Quando eu dou essa aula, eu ensino que entre o óleo lubrificante e aqui, que é o piche, que é o resíduo, eu gosto de colocar a graxa. E depois da graxa, eu gosto de colocar a parafina. Note que está ficando cada vez mais viscoso, tendendo a estado sólido. Só depois eu ponho o piche. Tudo bem, o vestibular não falou da graxa, não falou da parafina, falou do piche, que é o resíduo. Mas eu insisto que tem essas opções. Aqui eu tenho os gases. Aqui, então eu já descobri que a ordem tem que ser óleo diesel ou óleo lubrificante. Óleo diesel ou óleo lubrificante. Então já foi embora a letra E. Mas ainda assim eu vou ter que saber de cor quem sai primeiro, gasolina ou querosene. E aí não tem jeito. Se eu não tenho contato com querosene ou gasolina para você saber quem é mais viscoso, tinha que saber de cor. E a ordem que eu te ensino é gases, depois vem o que a gente chama de éter de petróleo, que é uma mistura basicamente de pentanos. Aí normalmente se fala do nafta, de onde se extrai a gasolina, que a gasolina nacional é uma mistura de hidrocarbonetos de 7 e 8 carbonos com predominância de 8. Depois vem, sim, o querosene e o óleo diesel. Essa é a ordem completa que eu peço para você gravar e para quem é meu aluno tem na minha apostila. Gases, de 1 a 4 carbonos, éter de petróleo, mistura de pentanos, nafta, uma grande fração do petróleo, de onde se extrai gasolina, principal componente do nafta, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, graxa, parafina e piche. Então, letra A, querosene, gasolina, óleo diesel, óleo lubrificante e o resíduo, que é o piche. Basicamente, tinha que saber de cor. Certo, amores? E cai, provando que cai. Agora, uma questão de soluções. Qual a concentração molar? Ele quer a molaridade. Aplique a fórmula. Molaridade, número de mols do soluto sobre o volume. Ah, mas ele não me deu o número de mols, professor, ele me deu a massa. Então, molaridade, massa do soluto em gramas, massa molar, volume em litros. O detalhe era saber a fórmula do sulfato de alumínio. Alumínio é mais 3, tem que saber de cor. Sulfato vem do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é H2SO4. Então, sulfato é SO4 menos 2. Escorrega a L2SO4,3. Por que eu preciso da fórmula, professor? Para achar o Mzão, que é a massa molar. São 2 alumínios, 2 vezes 27, 3 enxofres, 3 vezes 32, 12 oxigênios, 12 vezes 16. Isso eu já sei de cor, dá 342 gramas por mol. Substitui na fórmula. Molaridade a massa, 35 gramas. 342. O volume já está em litros, 10 litros. Isso dá 35 por 3.420. 35 por 3.500 daria 0,01, não tem número melhor que esse. 0,01 molar, letra E. E agora que eu falo que há muita redundância, mais uma questão de entalpia, mais uma questão de calor de formação, uma questão basicamente igual que você já fez. Você já calculou entalpia entalpia de uma reação a partir de calor de formação na questão 42? Ele pede a mesma coisa aqui. Absurdo. ΔH é a entalpia do produto, menos reagente, ele já me deu a reação balanceada, que isso era muito fácil, só lembrar como aplicar a fórmula. CO2 menos 393,5, eu tenho 1 mol, isso aqui é o reagente, mais, ainda não, desculpa, esse aqui é o produto, óbvio, é o produto, né, professor? Mais 2 mols de água no produto, então menos 2 vezes 285,8, isto é entalpia do produto, menos a entalpia dos reagentes, que é o metano, 1 mol, menos 74,8, mais zero, porque oxigênio é substância simples no estado padrão. Ele me contou que era zero, mas ele não precisava me contar, isso aqui você tem que saber de cor. Então acabou o exercício, só conta. 393,5, mais com menos dá menos. 285 vezes 2 dá 560, 570
71,6, se eu não errei na conta. Menos com menos dá mais, 74,8. Certo? Agora, isso está em kJ por mol, a resposta está em kJ por mol. O ΔH vai ficar 393 com mais ou menos 500. Da onde mais ou menos 500? Aluno, presta atenção. 571 negativo com 74 positivo dá um pouquinho menos que 500. Vamos pensar que dá 500. Menos 500 com menos 393 teria que dar 893. Se bem que eu tenho dois números muito próximos aqui. Então, aqui tem que fazer a conta. Né? Tem que ter uma dessas duas respostas. Então, fazendo a conta, dá 500. Agora eu vou apelar para a calculadora, porque eu estou de cabeça, acho que não vai sair essa. Até vai, 571,4 com 76. Eu vou fazer na calculadora. 393,5 menos mais 571,6 menos 74,8. 890,3. 890,3. Dava para saber que não era 888,0 porque a conta não podia dar zero aqui, né? 6 e 5 dá 11, com 8 dava 3. Não precisava ter feito a conta não, sou burro. Letra D de dado. Certo, crianças? Amanhã eu vou postar para os senhores, amanhã, não sei quando você está vendo, mas é uma sequência de vídeos. Lembrando de curtir, compartilhar, mandar sinal de massa para tia, para avó, ajude, sininho, essa porra toda aí que eu não sei falar de YouTube. Beijão. Até mais.